Olá pessoal, a dica de hoje é o que deve conter no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, ou então laudo técnico de condições do ambiente de trabalho, que é o famoso LTCAT. Lembrando que quem pode elaborar um LTCAT são somente dois profissionais, que é o engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho. Então, se você não tem nenhuma dessas formações, você pode ajudar na elaboração, auxiliar na elaboração, mas o responsável pela elaboração só pode ser um desses dois profissionais, engenheiro de segurança do trabalho ou então o médico do trabalho. Qual que é o primeiro item que tem que constar no LTCAT? A identificação da empresa. Quando você for elaborar o LTCAT, então esse é o item número 1, que você tem que constar lá CNPJ, razão social, endereço, telefone, site, no caso, inscrição estadual, se a empresa tiver. Não existe uma regra para isso, mas o que você precisa colocar é a identificação da empresa. No caso, se tiver nome fantasia, é importante você destacar a identificação da empresa. Segundo item também, que é muito importante, é a questão do LTCAT, se ele é individual ou se ele é coletivo. Existem duas modalidades de LTCAT. O que é feito de maneira individual, que dependendo do jeito que você fazer, ele pode parecer uma receita, realmente uma receita médica, só que lá vai estar a intensidade dos agentes físicos e a concentração dos agentes químicos, ou então um parecer técnico do agente biológico, ok? Então você vai ter que informar se ele é individual ou se ele é coletivo. No caso dele ser coletivo, é um LTCAT feito por grupo homogêneo de exposição, ok? Um outro item que você precisa ter é a identificação do setor e da função. Qual setor que é que o trabalhador trabalha nesse LTCAT, que você está fazendo ele de maneira individual, ou qual o setor que os trabalhadores trabalham, no caso desse LTCAT, se você estiver fazendo o LTCAT coletivo, ok? E aí você vai precisar fazer a descrição dos agentes nocivos. Aonde é que eu vou encontrar esses agentes nocivos? Você vai encontrar na legislação previdenciária, que determina quais são os agentes nocivos, ok? Além disso, você vai precisar fazer a descrição da atividade, principalmente associando essa atividade à exposição ocupacional aos agentes nocivos, aqui no caso, ok? Outro item extremamente importante, que esse item, se você já fez uma análise preliminar de risco de higiene ocupacional, você já vai ter isso lá de maneira estruturada, é a localização das fontes geradoras. Fontes geradoras de quê? Dos agentes nocivos. Então, quais são as fontes geradoras, no caso de ruído, de vibração, dos agentes químicos? Lembrando que são aqueles agentes nocivos presentes na legislação previdenciária. Outro item também que consta numa PRHO, que é a via e periodicidade de exposição. Qual que seria a via de penetração desses agentes e qual que é a periodicidade de exposição? Se essa exposição ela ocorre de maneira eventual, se ela ocorre de maneira não ocasional, se ela ocorre de maneira intermitente ou se ela ocorre de maneira permanente e habitual. Então, você precisa caracterizar qual que é essa periodicidade de exposição. Além disso, você vai precisar colocar no LTCAT a metodologia de avaliação desse agente. No caso dessas metodologias, são as metodologias de coletas de amostras, que no caso eu posso citar aí as normas de higiene ocupacional que apresentem metodologias para coletas de amostras. E você vai precisar descrever as tecnologias utilizadas para proteção coletiva e para proteção individual. Um exemplo de tecnologia utilizada aí para proteção coletiva, enclausuramento de ruído, filtro de manga, reatores. Então isso tudo é um exemplo de tecnologia de medida de proteção coletiva, bem como você vai ter que descrever no LTCAT também a existência de tecnologias para medidas de proteção individual, que é no caso dos equipamentos de proteção individual. Você vai ter que apresentar uma conclusão com um parecer técnico adequado
preferencialmente fundamentado num tratamento estatístico que permite você fazer uma conclusão com uma certa estimativa de erro, no caso dessa conclusão, ok? Para isso você precisa entender um pouco de estatística, fazer um tratamento estatístico para poder fazer essa conclusão. Vai precisar da assinatura e da identificação, o número da anotação de responsabilidade técnica do engenheiro de segurança que elaborou esse laudo técnico, ou do médico do trabalho. No caso do médico do trabalho seria o número do registro dele, o nome completo e a assinatura. No caso do engenheiro, precisa da anotação de responsabilidade técnica referente ao LTCAT. E por fim, a data em que ocorreu a avaliação ambiental que você utilizou para fazer esse LTCAT, ou no caso que você fez o laudo. Então você vai precisar da data de avaliação ambiental e a data que você emitiu o LTCAT.